Quem quiser pode dar pausa e usar o mesmo método que eu usei na questão 2 dessa aula. Vamos lá. A emergência, 2018/2, uma questão um pouco mais recente. A emergência de um hospital consegue atender 90 pacientes utilizando 8 leitos em 24 horas. Se o hospital desejar, através de uma reforma, ter capacidade para atender 540 pacientes a cada 36 horas, quantos leitos extras, aqui muito cuidado com essa palavra extra, vai precisar de um cálculozinho a mais no final. Parece muito questão de Enem, né, ter esse extrinha no final. Quantos leitos eu tenho que acrescentar aos que já tem, né? Extras devem ser construídos para satisfazer a nova demanda. Então, primeiro eu vou achar a nova demanda, depois eu vou comparar quantos leitos eu preciso com quantos já tinham, que eram 8, e ver quantos novos eu preciso. Mas primeiro eu vou achar o total de leitos que eu preciso para esse atendimento. Então, vamos lá. Igualzinho à questão 2. Quais são as variáveis? Pacientes, vou colocar só PAC, não vai ficar muito grande aqui. Leitos e horas, né? Seria o tempo. Como eu falei, eu gosto de colocar na primeira linha onde tem a variável, que é quantos leitos extras, mas não vou pensar no extras agora não, vou colocar quantos leitos. Então, a quantidade X de leitos para que atenda 540 pacientes em 36 horas. E o que eu tenho aqui, hoje em dia, ele atende 90 pacientes, tendo 8 leitos, atende esses pacientes em 24 horas. Eu escolho uma setinha aqui para onde tem a variável primeiro. Ó, é legal porque na outra ficou a coluna da direita, aqui é a coluna do meio. Vou colocar aqui para leitos a setinha para cima. E agora eu vou fazer cada um para ver se é diretamente ou inversamente com relação a leitos. Lembrando que se você vai fazer, não tente fazer todos uma vez só. Você tem que fixar um e sempre comparar a coluna que você vai ver agora com a que tem a variável. E a outra você fixa. Então vamos lá. Pacientes com leitos. Fixa o número de horas. Quanto mais pacientes eu tenho, mais leitos eu preciso. Não é essa a lógica? Para atendê-los. Então, é mais. Então, setinha é diretamente proporcional, setinha tem que estar no mesmo sentido. Lembrando que a setinha que eu pus para cima, mas você pode pôr para baixo, fica a seu critério. O que é importante é que a setinha dessa, por exemplo, que é diretamente proporcional, fique no mesmo sentido que você escolheu inicialmente para o X. E quando for inversamente, fique no sentido contrário, porque essas setinhas são meio que só um guia. Tá? Agora vamos ver horas com leitos. Fixa paciente. Se você tentar fazer tudo junto, dá nó na cabeça. Então, agora olha só. Quanto mais horas eu tenho para atender os pacientes, menos leitos eu preciso. Para uma certa quantidade de pacientes, se eu tenho mais horas disponíveis para atendê-los, eu preciso de menos. Eu não preciso de tantos leitos, porque eu posso ficar com eles mais tempo. Então, para fazer o rodízio, né? Então, quanto mais horas eu demoro para atender, melhor dizendo, né, isso aqui é quantas horas a cada 36 horas. Então, quanto mais horas eu levo atendendo, eu preciso de menos leitos, já que eu tenho mais horas para atender. Se eu precisar atender em menos horas, eu preciso de mais leitos para atender mais gente, mais rápido. Então, quanto mais horas, menos leitos, mais menos, dá grandeza inversamente proporcional. Você pode pensar assim, quanto menos leitos eu tenho, mais horas eu levo para atendê-los. Porque eu preciso dos leitos para atendê-los. Né? É um outro jeito de pensar. Quanto mais leitos eu tenho, menos horas eu preciso para atender os pacientes. Então, mais, menos. De qualquer jeito, chega na mesma conclusão, inversamente proporcionais. Por isso, a setinha ficou no sentido contrário do leitos. Igual a questão 2, olha só. Aí eu coloco primeiro a coluna aqui, que tem o x, e o igual. Opa, é 8, não 18. E o igual. Agora vem as colunas que não tem o x à direita do igual. À esquerda fica só a coluna que tem o x. E aí vale a mesma regra. Quando a seta está no mesmo sentido, mantém a posição. Quando a seta está no sentido contrário, inverte a posição na hora de pôr na fração. Então, pacientes está com o mesmo sentido de leitos. Então, mantém 540 em cima, 90 embaixo. Vezes, aqui tudo é vezes à direita, tá? Quanto mais, pode ter várias colunas aqui, vai ficar multiplicando todas. Agora, horas. Setas invertidas, então você tem que inverter o horas. Está 36 em cima, 24 embaixo. Você coloca 24 em cima e 36 embaixo. Pronto, agora é álgebra. 540 é múltiplo de 90. Você pode pensar que 54 é múltiplo de 9, é 9 vezes 6. Então, aqui dá 6, que é 540 por 90, vai dar 6. 24 e 36 são ambos divisíveis por 12. Então, vai ficar aqui 2 e aqui 3. Antes de cortar mais, para não ficar muito poluído, vamos dar uma ajeitada. X sobre 8.
Aqui em cima ficou 6 vezes 2 e aqui embaixo ficou 3. Dá para simplificar o 6 com 3. Sobra 2 aqui em cima. Passo o 8 multiplicando, fica 8. Aqui ficou 2 vezes o que está aqui em cima, que é 2 vezes 2, 4. Então, x vai dar 8 vezes 4, 32. 32 o quê? Leitos. Então, o total de leitos que eu preciso para esse atendimento são 32. Só que a pergunta é quantos leitos extras. Então, eu vou colocar aqui, ó, leitos extras. Eu vou pegar o 32 que eu preciso, tirar os 8 que eu já tenho no hospital, e aí eu chego em 24 leitos extras. Tinha até a opção 32 para quem faz com pressa. 24 leitos extras. Gabarito B de bola.